Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês. Hoje no meu cantinho, num lugar especial para mim e trazendo a palavra de Deus para vocês. Então hoje a gente começa um novo capítulo no Evangelho de João, capítulo 4. Então eu preciso que você preste bastante atenção na leitura de hoje, porque hoje é um capítulo longo. É um capítulo inteiro dedicado a essa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. E é interessante ver essa passagem pensando no encontro de Jesus com Nicodemos e contrastando esses dois encontros que Jesus teve com pessoas tão diferentes. Um era judeu, sacerdote, não sacerdote, mas um fariseu, uma pessoa que conhecia muito sobre a palavra de Deus, a lei de Deus, uma pessoa importante que fazia parte da liderança da época, fazia parte do Sinédrio. E agora aqui você vê uma mulher samaritana, uma mulher que era considerada pelos judeus uma mulher impura por causa da raça dela, por ela ser de Samaria. Eu vou explicar mais isso depois. Mas então, à medida que a gente vai lendo esse capítulo hoje, eu gostaria que você então pensasse nesse contraste entre Nicodemos e essa mulher, tá bom? Então vamos começar a leitura de hoje. E como o capítulo é longo, eu vou lendo e parando e enfatizando as partes que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, João capítulo 4, nós vamos ler hoje do versículo 1, possivelmente até o versículo 26, tá bom? João capítulo 4, versículo 1 ao 26, mas eu vou parando à medida que eu for encontrando as partes que eu quero enfatizar para vocês. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. João capítulo 4, versículos de 1 a 26. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então o que está acontecendo aqui? Acontece então que Jesus estava lá na região de Jerusalém, ficava lá no sul da Palestina, e aí a fama de Jesus começa a crescer. E a liderança dos judeus, os fariseus, começam a notar isso e começam a, entre aspas, ficar preocupados e receosos do que estava acontecendo ali. Lembre-se que Jesus era tido como uma figura meio incômoda naquela época, porque ele falava das coisas de Deus, mas ele não era, entre aspas, um fariseu. Ele falava das coisas de Deus, mostrava muita sabedoria, atraía as pessoas, mas que não fazia parte daquele grupo religioso que dominava na época. Então, o grupo que dominava na época, o grupo religioso, os líderes religiosos, viam Jesus, entre aspas, como uma coisa muito para se observar e tomar muito cuidado. Então, Jesus, para evitar algum conflito com essas pessoas, então ele volta para o norte da Palestina, que é na Galiléia, onde ele morava, tá? E para voltar para a Galiléia, do sul para o norte, era mais rápido passar por Samaria. Acontece que Samaria era uma região que os judeus evitavam passar. Eles preferiam dar a volta por fora, pegar um caminho mais longo, demorado, que passar por Samaria. Por quê? Como eu disse no começo, Samaria ou os samaritanos eram considerados impuros na época, porque eles eram de uma raça, entre aspas, misturada. Quando a Síria veio e dominou a Palestina, dominou Israel, a parte do norte, principalmente a parte da Samaria ali, o que aconteceu? Eles se misturaram com os assírios. Os assírios forçaram uma miscigenação. Então, para os judeus que permaneceram puros na época, eles olhavam as pessoas do norte como uma raça impura, uma raça que foi misturada com não-judeus. Então, o que acontece ali? Ali, então, fica essa animosidade, essa antipatia, a ponto de os judeus evitarem a qualquer custo ter contato com os samaritanos. Eles até passavam por fora, tá bom? Então vamos continuar. Mas então Jesus decide passar por Samaria. Versículo 5.
Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, a hora típica quando as mulheres vinham retirar água do poço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. É interessante você notar aqui nesse capítulo essa intencionalidade de Jesus em ir atrás e puxar a conversa com essa mulher. E eu lembro que eu disse no começo que isso fica em contraste com o episódio de Nicodemos no capítulo 3. Nicodemos busca Jesus de noite, né? Um fariseu, uma pessoa que conhecia a lei do Antigo Testamento, uma pessoa que procurava com zelo seguir todas as prescrições da lei e da lei religiosa da época. E ele procura Jesus de noite, na calada da noite, com medo da repercussão. Mas aqui no capítulo 4 você vê Jesus procurando essa mulher samaritana, puxando conversa com ela à luz do dia, a ponto da mulher ficar assustada. Como é que você pode, um judeu, puxar conversa comigo, eu sendo uma mulher samaritana? Interessante, né? Esse contraste. Versículo 10. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Jesus, então, aqui João mostra para nós porque Jesus tem ele dá esse primeiro passo em alcançar essa mulher e puxar conversa com ela. Jesus, sem pestanejar, sem esperar nenhum outro momento, ele já introduz aqui o tom da conversa. É uma conversa espiritual. Se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo a água viva. E aí no versículo 11 a mulher responde. Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva?" A mulher não entende o que Jesus quer dizer. Isso é a mesma coisa que acontece com Nicodemos. Você lembra que Nicodemos também tem ele tem uma dificuldade em entender o que Jesus queria dizer sobre nascer de novo, né? Que se para entrar no reino de Deus você tem que nascer. E Nicodemos também não entendeu. Da mesma maneira que essa mulher samaritana que ela não entende o que é água viva. E aí, então, da mesma maneira que Jesus faz com Nicodemos, ele faz com a mulher samaritana. Ele começa a explicar para a mulher o que ele quer dizer. Versículo 12. "Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" E essa observação é interessante. É você maior que Jacó? Quem você pensa que você é? Vamos ver o que Jesus fala. Versículo 13. Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá." Olha aqui, vamos parar aqui no versículo 15. E ela pede, então, ela entende que Jesus ele tem uma mensagem diferente, é uma mensagem espiritual, e a mulher logo responde: "Eu quero essa água. Eu quero essa água viva que você tem para oferecer, porque eu não quero mais só depender dessa água física, não quero mais ter que vir buscar. Eu quero essa água viva que você está me oferecendo." Mas aí Jesus ele muda essa conversa de novo e começa a falar agora da vida particular dessa mulher. Olha o que ele fala aqui. Versículo 16, Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade."
A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por que será que Jesus ele introduz esse aspecto particular na vida da mulher durante essa conversa, sendo que a mulher pediu da água viva? No final dessa exposição aqui, eu vou tentar explicar essa parte e aplicar isso para a nossa vida, mas é interessante que Jesus, parece que ele está testando o coração da mulher. Ele faz com que a mulher ela exponha, abra o coração dela. E Jesus aqui então, ele cutuca, ele fala assim: vai, busca seu marido, na esperança do que ela vai responder. E ele espera o que ela vai responder. E ela responde, né, que ela não tem marido. E aí Jesus ainda vai: é verdade, você não tem marido. Porque esse agora que você tem, não é seu marido, mas os 5 que você teve anteriormente, na verdade era seu marido. Então a mulher ela para, vê e percebe que diante de Jesus ela não tinha como esconder o passado dela. E ela reconhece então que Jesus ali, ele é especial. Tanto é que ela fala: eu vejo que tu és um profeta. E aí então Jesus, parece então que ele aos poucos ele vai se revelando para essa mulher, ao mesmo tempo que ele vai expondo e abrindo o coração dela, e ela vai acompanhando Jesus, porque lembra que foi Jesus o iniciador dessa conversa. Eu quero me dar um pouquinho de água para beber. E então Jesus vai descascando, tirando as camadas do coração dela assim, para revelar o que ela tinha dentro. É interessante essa interação aqui. E se você pensar em Nicodemos não teve esse tipo de conversa com Jesus. Foi uma conversa sobre uma coisa teológica, mas bem artificial, enquanto que essa mulher, ela se mostra bem vulnerável diante de Jesus. Versículo 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então aqui a mulher revela que ela é uma pessoa espiritual. Ela conhece a lei, a palavra de Deus, ela está por dentro da discussão teológica. E aí Jesus responde, versículo 21. Mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, o que Jesus está falando? Essa mulher mostra que ela está por dentro da discussão, porque havia uma controvérsia. Os samaritanos falavam que o lugar certo de se adorar era em Samaria, lá naquela região. Os judeus falavam que era em Jerusalém, e havia discussão qual era o lugar certo para se adorar, qual era o culto certo para se adorar. Então aqui Jesus mostra que Deus, ele não busca um lugar onde ele deve ser adorado, mas ele busca adoradores. E adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Lembra daquela vulnerabilidade da mulher samaritana? E como Jesus vai descascando as camadas do coração dela, expondo o coração dela, fazendo com que ela abrisse o coração e fosse totalmente sincera com Jesus. E aí, agora é o clímax dessa passagem, o ponto mais alto. Porque Jesus vai indo, né, conversando com ela. E aí no versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então a mulher, Jesus leva essa mulher e traz para esse ponto onde ela mesmo confessa que ela está nessa esperança, que o Messias vai vir. E ela está esperando o Messias, independente
se ela é uma samaritana, independente das conversas dos judeus e das controvérsias religiosas da época, que ela coloca a esperança dela no Messias, e essa era a expectativa dela. E ela então, como termina essa passagem, versículo 26, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O que será que essa mulher vai fazer depois, né? Isso a gente vai ver então na próxima semana. O que eu gostaria que a gente percebesse hoje, com essa passagem, primeiro, o amor que Jesus tem pelo marginalizado. A mulher samaritana era uma mulher marginalizada. Era uma mulher que vivia às margens da sociedade da época. Não também por causa porque ela era considerada samaritana, impura pelos judeus. Então imagina você viver dentro de uma cidade onde você está cercado por outras cidades, onde todo mundo fala que você que nasceu e mora nessa cidade, você é impuro. Então quer dizer, você é de uma nacionalidade onde as pessoas, se elas virem você andando, elas vão ir para o outro lado da rua, porque elas não querem nem pisar no mesmo lugar que você pisa. Era tamanha a repulsa que os judeus tinham pelos samaritanos na época. Então imagina essa mulher, né? E imagina também uma mulher que naquela época já havia sido casada 5 vezes e agora ela estava com um outro homem. Na convenção daquela época isso era inconcebível. Tanto o número grande de relacionamentos. Então quer dizer, essa mulher ela era uma marginalizada, não somente fora da onde ela vivia, mas também dentro dela. E é interessante então que Jesus, ele intencionalmente puxa a conversa com essa mulher. E a mulher, a ponto da mulher estranhar. Não é interessante esse amor que Jesus tem pelas ovelhas perdidas? Onde até as ovelhas elas chegam e se assustam. Né? Como é que você pode me amar? Como é que você pode estar puxando conversa comigo? Como é que você fica me ligando? Como é que você fica puxando conversa comigo? Por que você continua fazendo o que você faz, sendo que eu sou o que sou? Não é interessante a disposição de Jesus? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a vulnerabilidade, que não apenas Jesus buscou, mas que a mulher se permitiu. Vulnerabilidade. Esse momento onde é Deus buscando abrir o nosso coração e a gente se rendendo a Deus e permitindo que Ele abra o nosso coração e veja quem nós realmente somos. E eu acho que falta muito isso nas nossas igrejas, nas nossas reuniões de igreja, nos nossos estudos bíblicos. É o que falta, essa vulnerabilidade. A gente, às vezes, os nossos cultos são tão cheios de luzes, tão cheios de cantores e cantoras, tão cheios de palestrantes, de pessoas que falam bem, mas falta esse encontro do meu eu com Jesus Cristo, nessa vulnerabilidade, onde a gente abre o nosso coração e se rende a Deus e fala, eis-me aqui, Pai, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com os meus pecados, eu me exponho aqui diante de Ti, Senhor, e me toma. Porque vê o que Jesus fala aqui, que o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu acredito que sem essa vulnerabilidade não pode existir verdade. A verdade é quando nós nos permitimos, ou nós nos rendemos a Deus, e a gente abre o nosso coração e deixa Deus tomar conta. E a gente expõe o nosso coração, a nossa vida, quem nós realmente somos, colocamos diante de Deus as nossas fraquezas. Eu acho que hoje seria muito benéfico espiritualmente para as nossas igrejas, para as nossas comunidades, para as nossas famílias, a gente expor essa vulnerabilidade. Porque a gente não sei, é interessante que a gente vive num mundo de reality, mas reality é soft, é fake. É a foto com filtro, é o filme que mostra uma realidade totalmente diferente. Então o que nós mostramos é o autêntico fabricado, mas não o verdadeiro. E eu acredito que
falta esse verdadeiro. E quando a gente fala de verdadeiro, vulnerabilidade, eu acredito que é uma coisa essencial quando a gente fala de relacionamento com Deus. Vulnerabilidade. E chega um momento então que essa mulher, que Jesus se revela, eu sou o Cristo. E a gente então fica na esperança, o que essa mulher vai fazer? Então é o que a gente vai ver então na semana que vem. Hoje então, meus amados, o que fica para nós é essa vulnerabilidade. Se você não conhece a Cristo, a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje é o seguinte: abra o seu coração, porque Jesus promete rios de água viva. Aquele que beber dessa água, esses rios de água viva vão jorrar para a vida eterna. E muitos de nós temos sede dessa água viva. A gente busca água viva em muitos lugares, mas parece que a gente sempre volta para o poço porque a gente tem sede. Porque aquilo que a gente tem bebido não é água viva. Porque a água viva, como a palavra de Deus fala, ela jorra para a vida eterna. Não tem necessidade de ficar voltando para o poço e bebendo e bebendo. Se a gente tem necessidade de voltar para o poço e beber, é porque essa água não é água viva. Não é água viva. Então, se muitas vezes você se pergunta por que tudo que eu faço, eu sempre volto para esse ponto onde eu sinto que eu tenho sede e fome de vida. Então eu convido você a ter esse relacionamento com Jesus Cristo. Como a mulher samaritana, abra o seu coração e fale para Deus: eu tenho sede dessa água viva. Se você é quem você é, e você então dá essa água viva para todo aquele que busca essa água viva, então, Senhor, eu quero experimentar dessa água. Eu convido você a fazer uma oração sincera diante de Deus. Agora, para você que tem caminhado com Cristo, para você que tem andado firme com Jesus, o que fica para nós é essa atenção de Jesus com o marginalizado, com a mulher samaritana. Muitas vezes a gente desiste das pessoas porque parece que as pessoas elas não se ajustam aos nossos padrões. Mas é interessante que Jesus, ele sempre alcançou as pessoas fora dos padrões. Era a prostituta, era o teólogo desgarrado, era a meretriz, era o coletor de impostos, era o corrupto e a mulher samaritana. Será que nós temos então buscado essas pessoas dentro da nossa comunidade? Ou apenas nós temos alcançado as pessoas que fazem parte do seleto grupo que nós permitimos que cheguem próximo da gente? Eu acredito que o Evangelho, ele é o Evangelho que nos desafia a ir para as margens da sociedade, a sair das fronteiras da nossa sociedade e pisar fora dessas fronteiras e alcançando aqueles que estão nas margens das nossas comunidades. A mulher samaritana era uma. Jesus foi até Samaria. Ele intencionalmente cruzou por um lugar onde as pessoas não queriam cruzar. Então fica o desafio para nós: cruzar a fronteira. Ir aonde as pessoas não vão. E ir com aquilo que é essencial, com o Evangelho. Levando aquilo que as pessoas têm fome e sede. Água viva, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Amados, que vocês tenham uma semana abençoada. Não se esqueçam que nós temos as nossas aulas de inglês, de segunda a quinta, 7h30. E nós temos as nossas mensagens bíblicas todos domingo. Ok? Então, amados, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, fica aqui o meu abraço apertado no coração de vocês, Deus abençoe e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau, gente, um abraço.